Agora, vamos falar sobre permissões de usuários dentro do sistema. Esse é um dos recursos mais importantes para garantir a organização, a segurança e o controle operacional, pois é através dele que definimos exatamente o que cada colaborador pode acessar e executar dentro do sistema. O primeiro ponto importante é: quando falamos de permissões, não estamos falando de um usuário individual inicialmente, e sim de grupos de permissões. A prática recomendada é criar grupos conforme a função exercida. Por exemplo, vendedores, financeiro, logística, e depois associar os grupos a esses usuários. Para criar um grupo de permissão, acessaremos o menu Administração, Usuário Programa Módulo, Grupo de Usuário. A princípio, o grupo Desenvolvimento já vem pré-definido. A partir daqui, nós vamos criar novos grupos de acordo com a necessidade da empresa. Por exemplo, podemos criar aqui o grupo Faturamento. Ao criar o grupo, o sistema apresenta uma lista hierárquica de menus e funcionalidades. Cada bloco representa permissões relacionadas aos menus do sistema, enquanto áreas como Funções e Principal concentram permissões mais amplas que são validadas em vários pontos do sistema. Dentro dessa estrutura, cada item marcado representa uma liberação de acesso. Se não estiver marcado, o acesso está bloqueado. Existem permissões que funcionam como trava. Por exemplo, quando está escrito apenas visualizar. Nesse caso, ao marcar, o usuário não ganha poder de edição, ele apenas visualiza os dados sem poder alterá-los. Um exemplo prático é o cadastro de clientes. Podemos permitir que um vendedor cadastre clientes normalmente, mas deixar a aba financeira apenas para visualização. Assim, ele não altera limite de crédito, bloqueios, outras informações sensíveis que devem ser controladas pelo setor financeiro. Após definir todas as permissões necessárias, gravamos o grupo e associamos esse grupo aos usuários cadastrados. Dessa forma, todos os usuários daquele grupo passam a operar com as mesmas permissões de acesso. Um ponto essencial é compreender que as permissões seguem hierarquia e dependências. Algumas permissões existem em mais de um local no sistema. Para facilitar a identificação, cada permissão possui um código. Caso uma funcionalidade esteja liberada em um menu, mas ainda bloqueada na operação, pode ser necessário localizar o mesmo código em outra área, geralmente nas permissões macro, e liberar ali também. Outro cuidado importante é não utilizar funções automáticas de liberação geral, como estender permissões, pois isso pode liberar ou travar funcionalidades inadvertidamente. O ideal é analisar a permissão uma por uma, entendendo o impacto operacional de cada escolha. No contexto de vendas, por exemplo, devemos avaliar permissões como alteração, impressão, exclusão, cancelamento, permitindo ajustes enquanto o pedido ainda está em processamento, mas bloqueando a alteração após etapas como separação, faturamento ou emissão financeira. Exclusão de pedidos normalmente é restrita aos responsáveis com senha master, evitando o risco de inconsistência. Impressão e reimpressão deve ser controlada para evitar duplicidade de separação ou envio indevido de mercadorias. Separação de pedidos deve ser liberada apenas para setores logísticos quando houver essa estrutura operacional. A visualização de pedido pode ser restrita à própria carteira do vendedor para o controle de comissionamento. Essas decisões devem sempre considerar o fluxo real da empresa. Permissões excessivas podem gerar erros ou fraudes. Permissões restritas podem travar a operação. O equilíbrio deve ser definido junto com o gestor durante a implantação. Outro aspecto fundamental é o impacto visual das permissões. O sistema não remove funcionalidades do banco de dados, ele apenas oculta aquilo que o usuário não tem acesso. Assim, quando o vendedor entra no sistema,
ele enxerga somente os menus relacionados à sua área de atuação, enquanto um usuário master visualiza todos os recursos. Além disso, o sistema mantém a auditoria completa das operações realizadas. Alterações de preço, quebra de regras e modificações críticas ficam registradas com data, usuário e estação de trabalho, garantindo a rastreabilidade e a transparência. Por fim, vale destacar a importância do uso de grupos em vez de permissões individuais. Quando as permissões são configuradas por grupo, a manutenção fica muito mais simples. Se um colaborador sai ou muda de função, basta alterar o grupo associado ao usuário, sem a necessidade de reconfigurar todas as permissões manualmente. Mas contamos também com a opção de replicar um grupo já existente, caso seja necessário. Em resumo, permissões de usuário são uma ferramenta essencial para estruturar o acesso ao sistema, proteger informações estratégicas e garantir que cada colaborador opere dentro de suas responsabilidades. Quando bem configuradas, elas fortalecem o controle interno, evitam inconsistências e tornam o ambiente operacional muito mais seguro e organizado.